E o nosso penúltimo P do mix de marketing é a praça. Praça tem relação direta, como que eu faço para que o produto chegue até o consumidor? Né? E a gente vai ver que, no nosso caso, a gente tem uma característica muito específica, porque a gente está trabalhando com serviço. Né? Então, o que é a praça? São conjuntos de organizações que envolvem, né, nesse processo, que se envolvem nesse processo de disponibilizar um produto ou serviço para o consumo. Ou seja, como que eu vou fazer para que aquele meu produto ou serviço chegue até o consumidor que eu tenho? Tanto em termos de venda, né, onde eu vou vender, como que eu vou vender meu produto, e também quanto em termos de entrega desse produto, desse serviço. Então, se eu tenho um produto físico, eu vendo para um atacadista, esse atacadista vende para um distribuidor, né, vende para um varejista, e esse varejista faz com que o produto chegue no consumidor final. Então, uma das lógicas das praças, dos intermediários, é exatamente particionar o produto. Então eu compro lá um caminhão de chiclete, eu vendo né, um pallet de chiclete para um atacadista, esse atacadista vende uma caixa para o supermercadista e o supermercadista vende uma unidade para o consumidor final. Então, cada um desses vai fazer com que o produto, o serviço, seja vendido em uma quantidade menor. Né? E outra questão da vantagem da praça é a pulverização. Né? Então, quando eu tenho uma empresa que eu vendo o meu serviço em loja própria, eu tenho que ter um número de lojas para poder atender o mercado. Diferente se eu trabalho a venda através de um intermediário. Por exemplo, se eu sou o iPhone, imagina que todo mundo tivesse que comprar um iPhone e tivesse que ir numa loja do iPhone. Então, provavelmente, a venda do iPhone seria menor. Porque se tiver alguém lá em Marechal Floriano querendo comprar um iPhone, ele vai ter que vir até o Shopping Vitória para fazer a compra do produto. Né? Diferente de Dell, Apple, fechar parcerias com empresas como Vivo, como Oi, como Claro, e essas empresas também disponibilizaram meu produto. Então eu não preciso necessariamente ter o meu ponto de venda. Eu posso aproveitar desses intermediários para fazer com que os produtos cheguem em mais locais, para mais pessoas. Né? Então isso é uma grande questão. E uma vantagem dessa questão do mix de marketing, que gera uma vantagem competitiva muito grande, porque fazer uma mudança de canal, ela é devagar, é lenta e custa dinheiro. Né? Então vamos imaginar hoje a Natura. A Natura tem como principal ativo as consultoras. Então, se uma outra empresa quiser entrar no mercado, no mesmo segmento que a Natura, até conseguir o volume de consultoras que a Natura tem, vai ser um negócio muito demorado, muito caro. Né? Então, a Natura tem uma posição hoje no mercado, em termos de distribuição, de entrega, de venda do produto, que dificilmente uma outra empresa consegue atingir da noite para o dia, e se conseguir chegar lá, vai gastar muito dinheiro. Né? Então, a partir do momento que eu consigo gerar essa relação com o canal para fazer com que o meu produto chegue até o consumidor, eu tenho uma vantagem. E a gente tem aqui quais são os formatos que existem. Né? Então, se eu tenho bens de consumo, o que são bens de consumo? Vou colocar aí uma geladeira, um fogão, um carro, um lápis, uma caneta. Né? Então, eu tenho algumas maneiras. Por exemplo, eu posso vender do produtor para o consumidor. É o caso, por exemplo, da Dell. Né? Então, a Dell tem um produtor, ela produz e ela vem direto para o consumidor. Tem essa opção, mesmo dela tendo outras opções também, mas o principal canal dela é esse aqui. Outro formato é produtor para o varejista. Né? O que é a questão do produtor para o varejista? Eu tenho uma indústria automotiva, eu vendo para uma concessionária, que é uma venda um pouco diferente do que a gente está no dia a dia, né? Mas eu tenho aqui uma pessoa, uma empresa, que vai vender para o consumidor final. Né? Então é um modelo. Outro modelo eu tenho uma empresa de feijão, que vende para um atacadista uma quantidade, um caminhão, esse atacadista vende para um varejista alguns pacotes e esse varejista vende para o consumidor uma unidade. Né? Então eu estou pulverizando isso, eu estou particionando o produto. E outro envolve aqui um agente e um corretor. Qual é a grande questão desse agente do corretor nesse processo? Às vezes é uma empresa de importação, uma empresa de intermediação de comércio, né, que acaba tendo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz na China, esse cara importa, vende para um atacadista, esse atacadista vende para o supermercado e esse supermercado vende para o consumidor. Né? Então eu tenho um canal mais longo para fazer com que as coisas se pulverizem mais. Né? E olha só, quando eu tenho bens empresariais, ou seja, eu vendo para usuário empresarial,
acaba sumindo um elemento aqui. Que elemento é esse que acaba sumindo? O varejista. Né? Por que o varejista some nesse processo? Porque o usuário empresarial tende a comprar em maior quantidade. Então, o usuário empresarial, a Vale, não vai procurar o supermercado para comprar o produto, ela vai direto no produtor ou vai direto ao atacadista. Né? Já que uma das funções dos intermediários é particionar a carga, né, e eu compro grandes quantidades, eu vou procurar diretamente o ponto, né, onde eu tenho uma quantidade maior. E muitas vezes, pelo fato de eu tirar o intermediário desse processo, eu acabo comprando mais barato. Né? Porque o que acontece? Cada um elemento desses vai querer colocar sua margem de lucro. Então, o produtor vende para o agente corretor com uma margem, esse agente corretor vai colocar os custos dele, vai vender com lucro para o atacadista vai colocar os lucros dele de transporte, de armazenagem, vai vender para o varejista vai colocar os custos dele de local, de ponto de venda, de pessoal, vai colocar sua margem, vai vender para o consumidor. Olha como esse produto vai chegar mais caro aqui. Né? Mas é uma forma que esse produtor tem, muitas vezes, de fazer com que o produto se pulverize e chegue em outros locais que que ele não teria condições de chegar e de abrir loja em tudo que é local. Né? Então, quando a gente tem bens empresariais, a figura do varejista acaba sumindo, acaba desaparecendo, porque o usuário empresarial compra em quantidade maior e, em função disso, não precisa ter um varejista que tenha um propósito de particionar essa carga. E olha só, quando a gente olha para serviço, some praticamente todo mundo. Eu não tenho prestador, quer dizer, eu tenho prestador de serviço, mas eu não tenho atacadista, não tenho varejista. Por que isso? Qual é o motivo da gente não ter esses intermediários? O máximo que a gente tem é um agente corretor. Né? Então vamos pensar o seguinte, esse camarada acaba fazendo um papel de vendedor. É o único papel que esse camarada tem aqui, o agente corretor. Né? Por que isso acontece? Eu não tenho posse de um bem. Eu não tenho como transferir essa posse para alguém, para esse alguém transferir para uma outra pessoa. Então a gente está dando uma aula, né? Uma sala de aula que vocês têm. Vocês não têm como pegar aquela aula e revender para um terceiro. Né? Então, por esse motivo, pelo fato do produto, do serviço, ter a característica da inseparabilidade, o que é inseparabilidade? O serviço acontece, é produzido ao mesmo tempo que ele está consumido, eu não posso transferir a propriedade desse serviço para ninguém. Né? Então, o máximo que eu tenho aqui é um agente, um corretor, um intermediário, que vamos colocar, se eu sou uma companhia aérea, eu tenho um site, Decolar, se eu sou um hotel que vende o serviço, que é a estadia, eu tenho um TripAdvisor que vai fazer uma revenda, eu tenho um Trivago que vai fazer a venda do meu produto. Né? Então, o máximo que a gente tem é um agente corretor. Eu não consigo botar muitos intermediários nesse processo, porque não tem a transferência da propriedade. E nesse aspecto aí, acaba tendo a gente mesmo que ser o responsável pela venda do nosso serviço. Né? Então a gente acaba tendo que se especializar, ter algumas outras habilidades, como técnicas de vendas, negociação, formulação de contratos, para que a gente consiga chegar nesse consumidor, conseguir mostrar para ele a promessa que a gente está oferecendo, ou seja, toda aquela tangibilização do serviço que eu tenho. Né? Então a questão que a gente falou, da logomarca, de um belo cartão de visita, de um bom site, né? De um bom portfólio montado, impresso, uma boa comunicação, né? Uma boa aparência, para que essa pessoa olhe para o meu serviço e acredite que aquilo que eu vou entregar é realmente aquilo que eu estou prometendo. Né? Então, esse serviço, pelo fato de ter essa característica, não necessita ou não tem como colocar intermediários e a gente tem que acabar assumindo essas funções dentro desse processo. Né? Então, a forma como eu vou chegar no meu consumidor, o estoque que eu tenho, também tem relação ao P de praça. Né? Então, se eu tenho momentos onde o meu serviço ele tem uma demanda maior, né? Então eu tenho menos tempo para trabalhar naquilo, eu teoricamente cobro mais barato. Em determinadas épocas do ano, eu cobro mais caro. Em determinadas épocas do ano, a gente tem momentos de baixa demanda, baixa procura, meu tempo vai ficar ocioso, e como é que eu vou trabalhar com esse tempo ocioso, com esse estoque que está parado? Né? Então a gente pode desenvolver algumas estratégias para poder
direcionar esse serviço e acabar ocupando esse espaço e ter mais um dinheiro ali para pagar as contas no final do mês e até mesmo ter esse margem de lucro para a gente.